achava você, assim, um picareta. Eu achava, porque a gente, enfim, eu achava que muita coisa que estava na internet era mentira, era golpe, etc. Então, toda vez que eu via seus anúncios, eu passava, né? Eu só via aquele, opa, meu nome que era Rocha, ou você já imaginou, eu já passava já. Eu não escutava muito. Eu me formei em 2016, né, em engenharia civil, e a engenharia estava péssima no Brasil, péssima. E eu não consegui emprego em lugar nenhum. E eu lembro que eu acho que eu fiquei, depois de ter me formado, eu fiquei quase uns 3 anos procurando emprego e eu não encontrava nada. Eu falei assim, bom, acho que é hora de me virar. Eu acredito que engenheiro nasceu para se virar. E aí eu comecei a procurar bicos. Eu lembro que eu fiquei uns 3 anos procurando emprego. Eu fazia bico de engenharia, fazia bico de tudo. Eu lembro que eu me inscrevia, sabe aquele vagas.com? Eu me inscrevia em tudo que você possa imaginar. Até vaga tipo de caixa, de vendedor de loja, eu me inscrevia. Porque meu desespero era muito grande para conseguir qualquer coisa. Eu falava assim, cara, eu ainda moro com os meus pais. Eu não tenho renda. Tipo assim, eu me achava a vergonha da família, né? E aí foi a hora que você realmente começou a aparecer pra mim. Começou a aparecer anúncio. Só que eu achava que era muito, muito balela, né? Porque eu mal conseguia ganhar R$2.000 por mês. E aí você vem falando de R$100.000 em 7 dias. Eu falava, jamais. Isso daí é mentira. Então, eu lembro que eu comecei a pesquisar mais sobre o mercado digital, depois que eu não só vi seus anúncios, né? Vi de outras pessoas. Só que eu achava que não era para mim, porque você falava sobre ter um produto, vender um conhecimento, e eu não tinha nada para vender, eu mal conseguia um emprego, né, na minha área, então eu pensava assim, não é para mim, não conversa comigo, eu não tenho como usufruir do curso dele. Então eu comecei a meio que comer pelas beiradas, então eu falei assim, parece realmente um negócio legítimo, né, começou a aparecer muita prova para mim. Então, eu falo assim, eu acho que essa galera não deve ser contratada. Eu acho que o pessoal realmente tá faturando isso mesmo. Então, eu comecei a pesquisar mais. Eu vi que dentro, né, de lançamento existiam várias áreas que eu poderia atuar, né? Eu não teria o meu produto. E aí, eu comecei como gestora de tráfego. Assim, quando eu falo gestora de tráfego, parece que, assim, que eu tive vários clientes, mas não. Eu comecei, acho que eu lembro que eu demorei, sei lá, 4, 5 meses para uma pessoa falar sim para eu trabalhar gratuitamente. Então, assim, eu falei assim, pelo amor de Deus. E aí eu lembro que a primeira pessoa que falou sim para mim, eu falei assim, eu vou ficar com essa pessoa até o final. Era uma pessoa que tinha potencial. Eu vou ficar com essa pessoa até o final e eu vou fazer esse negócio virar. E daí começou a virar uma chavinha na minha cabeça. Por quê? Eu comecei a ver que tinha alguns gestores de tráfego que não trabalhavam só com gestão. Gestão era uma das coisas que eles faziam, né? Então, eles cuidavam de todo o lançamento. E aí eu fiquei, putz, isso eu posso fazer. Eu não posso vender, mas eu posso assessorar uma pessoa assim, né? E aí, eu lembro, inclusive, esse meu especialista, ele foi meu professor da pós-graduação. E vocês sabem como é que é engenheiro, né? Engenheiro é cético. Então, eu lembro que foi um tempão para eu conseguir convencer ele. Não, beleza, ele já sabia mais ou menos o que era o lançamento, ele conhecia você, só que ele achava assim, que também era meio balela, né? Ele já era mais velho, então, assim, eu era um pouquinho mais cético do que eu no começo. Então, eu lembro que trabalhei uns 6 meses para ele, mais ou menos, de graça. E aí, eu lembro que, assim, eu sabia que ele era muito bom numa coisa, que foi exatamente o que eu aprendi com ele na pós-graduação, que era um software de cálculo estrutural. E ele comentou comigo, assim, tem muitas pessoas que querem esse aprender comigo e tal, então pode ser que a gente faça um lançamento. Eu pensei, putz, minha chance de lançar ele e fazer o negócio virar. Só que eu dormi um pouco no ponto. Um outro cara chegou antes que eu. E ele já tinha meio que feito um esquema com esse cara e o cara ia lançar ele. Eu falei, bom, vou continuar aqui com a minha gestão de tráfego e vou ficar, sei lá, dando uns toques, ver coisas que eu posso ajudar para eu me infiltrar nesse negócio. Eu vi o que eles estavam fazendo e eu seguia mais ou menos seu conteúdo gratuito. E aí eu falava para ele assim, se você quiser eu te lanço e a gente vai melhorar qualquer resultado que você tiver. A gente vai fazer os 2 milhões por ano que você comentava. E aí foi por um tempo ali, falando no ouvido do especialista.
Foi exatamente. Aí eles fizeram um lançamento. E o cara, ele fez até que um lançamento bom. Só que eu truquei mais ainda. Eu falei assim, se você fizer comigo, eu vou fazer melhor esse lançamento. E aí ele falou assim, então beleza. Por que eu falei isso? Não foi porque eu tava, enfim, querendo não só me promover, mas eu via que tinha algumas coisas que ele não dava tanta atenção, que eu sabia, seguindo você e vendo seu conteúdo gratuito, que poderia ser uma coisa que ia ajudar. Então eu pensava, assim, se o conteúdo gratuito dele já tá me mostrando isso, imagina o que vai ter dentro do curso dele. E aí eu lembro que isso foi mais ou menos em dezembro de 2019, e aí a gente meio que marcou, a gente marcou o lançamento para março. Na verdade, a gente tinha marcado um lançamento antes em janeiro, que eu fiz sem a fórmula, foi o caos, não deu certo, foi muito pior. E aí eu falei assim, não, a gente vai, porque eu tava esperando você abrir o carrinho, você não tava vendendo fórmula na época. E aí eu lembro que você abriu no finalzinho de janeiro, eu lembro que eu acho que foi, sei lá, a primeira semana de fevereiro, e o nosso lançamento oficial estava marcado para o final de março. Então aí o negócio pegou pra mim. E aí eu lembro que eu lembro que eu assisti o seu evento, assim, só esperando você falar o preço, esperando você falar o preço. Eu ficava, por favor, não seja tal preço, por favor, não seja tal preço, porque senão eu não vou ter como pagar, ou não vou ter cartões suficientes para poder passar. E aí eu lembro que o dia que você abriu o carrinho, que eu comprei, foi uma das primeiras, acordei super cedo, me deu um negócio do tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? E aí eu não tinha esse limite no cartão, né, e pra poder pagar, e eu tive que pegar, o cartão do meu pai. Eu peguei, acho que dividi em 3 cartões, uma coisa assim. E aí eu lembro que minha mãe virou pra mim e ela falou assim, quanto que você pagou nesse curso? Aí eu falei. Aí ela, eu espero que esse curso mude sua vida, porque senão você tá jogando um baita dinheiro no lixo. E aí eu fiquei assim, meu pai, agora já era. E eu lembro que você falava assim, pega um hotel 2 dias pra assistir todo Fórmula, pelo menos 2 vezes. E eu ficava, putz, eu não tô nem conseguindo pagar, que dirá ir pra um hotel pra ficar 2 dias pra assistir o Fórmula. Então, assim, depois que eu passei esse período crítico, aí eu meti a cara no Fórmula, porque eu falei assim, agora ou nunca, é minha chance de fazer isso virar. E aí começou um processo, assim, eu já estava muito convencida de toda a metodologia que você tinha, do que eu precisava fazer, só que meu especialista não. Então, era 2 guerras, era eu aprender a fazer tudo e convencer tudo que eu estava aprendendo, a convencer meu especialista a fazer tudo que eu estava aprendendo. Então, assim, eu precisava ter todo o jogo de cintura para explicar o que precisava ser feito, de qual que era os resultados que a gente ia colher disso. Quando a gente marcou o lançamento para o finalzinho ali de março de 2020. E aí tava assim, já tava meio tudo certo que a gente ia fazer, já tinha montado tudo, já tava tudo meio que pronto. E nessa época estourou a pandemia. E aí, assim que começou os rumores que ia fechar tudo, o meu especialista, deu uma piradinha, deu uma surtadinha. Pandemia, primeira vez que eu tava fazendo lançamento e eu, nossa, seja o que Deus quiser. E aí, na segunda-feira, a gente abriu o carrinho e, assim, eu sabia que ia ter 1 ou 2 vendas, então eu pensei, putz, vai estar validado o lançamento, o produto, né? E aí, quando a gente abriu o carrinho, acho que deu 1h30, a gente bateu 100 mil reais. Eu quase surtei. Esse dia eu tive um treco. Eu lembro que eu só ficava atualizando o aplicativo da Hotmart, assim, o tempo inteiro. Eu ficava, meu Deus, eu não acredito que isso tá acontecendo. Eu nem lembro, assim, tudo que passou nesse dia, porque eu fiquei em choque do resultado que a gente teve. O material que a gente fez pro lançamento, assim, ele não é tão bonito visualmente, páginas, etc., porque foi eu que fiz tudo, mas deu bom. Peraí, vocês tinham faturou quanto? 300 no primeiro. 300? 1.000. Eu acho que uma coisa que ajudou muito a gente crescer foi persistência e sempre testar coisas novas. Então, beleza, porque de 18 lançamentos que fiz 6 em 7, teve alguns que não foram tão bons. E eu acho que todo lançador tem aí um lançamento que quando lembra, só por Deus.
Então, é assim, beleza, bola pra frente. Erramos isso, tentamos melhorar, pioramos, então bola pra frente. Então, acho que é mais o jeito que sua mente está programada para lidar com o fracasso. Então, o 6 em 7, pra mim, meu marido pediu demissão do trabalho dele em 2020 para trabalhar comigo. Então, o 6 em 7, pra mim, é liberdade. Não financeira, mas, por exemplo, se eu e meu marido a gente precisa sair, ou a gente quer sair numa terça-feira que a gente não está em lançamento, a gente pode, a gente consegue organizar o nosso horário. Então, assim, essa liberdade que eu tenho de horário é, assim, incrível pra gente. E ele trabalha comigo, então nós dois nisso é muito especial. Então, ano passado, eu peguei o faturamento bruto que a gente teve no ano. Foi 2.032.974,06 centavos.